Hoje é 6, né? 6 de março de 2020. Sexta-feira, 10 da manhã. Olha, eu quero falar aqui o seguinte, que não sou somente eu que estou falando. São várias pessoas. Eu estou falando em nome de várias pessoas. Não somente em nome de Deus ou em nome do seu filho. Eu queria falar mais uma coisa a respeito sobre a questão do Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade. Olha, a Trindade funciona dessa forma. Tem um filho que morreu pelas pessoas, pagou o pecado das pessoas. Tem um pai que está no céu. E tem o Espírito Santo, que é o que vence o espírito da mentira. Nós aqui já passamos do Espírito Santo, nós já passamos do Espírito Santo. Então, assim como o médico ele conhece dos assuntos de medicina porque estudou, o engenheiro conhece engenharia porque estudou, nós aqui nós conhecemos da Bíblia porque nós temos a sabedoria. Então nós aqui já passamos do Espírito Santo. Nós podemos chamar que nós estamos representando o Deus Pai. Então, é o seguinte, o Deus Filho é a humanidade em Deus. O Deus Espírito Santo é o Espírito de Deus na humanidade. E o Pai representa o todo. O Pai representa tudo. O bem, o mal, entendeu? As pessoas elas só querem o bem, elas procuram mais o bem. Por isso que Deus enviou a palavra do bem, que é representada pelo Filho. Por quê? Porque as pessoas querem o bem. Aí para elas se salvarem, elas têm que ter a palavra do Filho. Porque se não tiver o Filho, elas não podem chegar até Deus. Tanto é que o próprio Filho disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, a questão do sacrifício de animais, isso aí já acabou há muito tempo. Porque se o filho morreu na cruz, se o filho morreu na cruz, quem viu estava lá no templo, né? Nós aqui não podemos ver, porque nós somos carne, mas os anjos viram. Então, se o filho morreu na cruz, então já pagou todos os sacrifícios da carne. Então, o filho, após sair da cruz, se fez Deus. Então, podemos sim dizer que o filho, ele não era Deus até o momento da cruz, mas depois da cruz se fez Deus. Entendeu? Então as pessoas elas pegam muito versículos isolados para favorecer os pensamentos delas, mas elas não procuram ver o contexto geral. Então, se você rejeitar o Filho como Deus, você vai ser rejeitado pelo Espírito do Pai. Por quê? Porque o Espírito do Pai testifica que o Filho também é Deus, Deus Filho. E como isso funciona? Exemplo. Se eu sou gerado pelo Espírito de Deus, logo o que vai estar em mim é Deus. Entendeu? É assim que funciona. O peixe que é gerado pelo peixe
tem o espírito do peixe. O cachorro que é gerado pelo cachorro tem o espírito do cachorro. E o que é gerado pelo Espírito de Deus se torna Deus. Então, as pessoas querem justificar muita fraqueza da carne para dizer que não existe trindade, mas existe. Acontece que há uma falha de interpretação. Então, se você não tivesse a palavra do Filho, talvez você nem estaria aqui hoje. Por quê? Porque o Filho veio à Terra, foi para quê? Foi só para passar as mensagens para a humanidade? Não foi. Foi para vencer as trevas, que são os espíritos maus que estão nessa terra. E é isso que as pessoas não entendem. Elas pensam que o Filho veio só para falar com a humanidade, mas não foi. Foi para equilibrar a energia cósmica com os espíritos que caíram nessa terra. Então, existe sim Deus Pai, existe Deus Filho e Deus Espírito Santo. Se você fugir de uma dessas regras, você não tem o Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus é testificado na cruz. E se você nega que o Espírito de sacrifício da cruz é Deus, então você está negando o próprio Deus. Porque você não está em comunhão com os 3 pilares. Porque você já está na fase... Quando você está na fase do Velho Testamento, beleza, dava para entender a falta de interpretação. Mas hoje, você já está na fase do Deus Espírito Santo. Por quê? Porque a fase do Deus Filho não foi há 2000 anos atrás. Então, você está na fase do Deus Espírito Santo. E se você não saber interpretar o Deus Espírito Santo, você nunca vai ver o Deus Filho e nem o Deus Pai, porque um dá testemunho do outro. É só procurar e ler a Bíblia para ver lá as coisas. Então, o que o Filho fez há 2000 anos atrás? O Filho veio passar mensagem. Aí o que? Aqueles que foram gerados pela palavra do Deus Espírito Santo repassaram para os outros. Então, se não houver esse repasse, jamais iria haver esse conhecimento. Então, mas por que foi determinado? Porque o Deus Espírito Santo que determinou essa pregação do Evangelho, mesmo com todo o sistema contra, que é o que chamamos, né, de anticristo, o espírito do anticristo, que é o sistema que está contra a palavra de Deus. Não é? Esse é o sistema do anticristo. Então todos aqueles que estão com esse espírito contrário ao entendimento da palavra, eles já estão condenados. Por quê? Porque o espírito não é o que vivifica. A carne está na terra, mas o que vai contar é onde o espírito da pessoa está, em qual presença está o espírito da pessoa. Exemplo, a pessoa está na terra agora, mas se o espírito da pessoa está no céu, ela já está salva. Mas se o espírito da pessoa está no céu, mas está em rebelião contra o Espírito de Deus, aí ela realmente está procurando a condenação. Por quê? Porque o Espírito de Deus não erra, não tem como errar o Espírito de Deus. Você pode estar em qualquer lugar do mundo,
Mas o Espírito de Deus lá no céu, ele vai fazer todo o, o, o projeto para sua vida, que você ainda nem sabe o que vai acontecer no amanhã. É assim que o Espírito de Deus trabalha. O Espírito de Deus, ele vai preparar se você está na justiça, vai preparar uma casa celestial para você. Mas se você estiver na injustiça, vai ser o espírito de Satanás que vai preparar uma casa no inferno para você, para sofrer a eternidade toda. Né? Se não for para o lago de fogo, que é onde está a destruição final. Se não for para o lago de fogo. Por quê? Porque o lago de fogo é onde o espírito ele é condenado para sempre. E o inferno ainda é uma questão espiritual da terra, né? O inferno ainda é questão espiritual da terra. Exemplo, agora você é carne, mas ontem você já foi espírito. Ou seja, o tempo que se passa, você já não é mais carne. Você só pode ser carne no momento presente. O momento que já passou e o momento futuro, você já é Deus e Espírito Santo. É assim que funciona a lei da, da espiritualidade. Você só é carne no momento presente. Você só pode ser carne no momento presente. Depois disso ou antes disso, já é Deus e Espírito Santo, que já fez tudo acontecer ao mesmo tempo. Já tem tudo programado na sua agenda. Então não tem como enganar o Deus Espírito Santo. Se você não tiver no Filho, o conhecimento do Filho, você não vai chegar ao Pai. Não é assim que diz as Escrituras? Então é mais ou menos isso a história da Trindade. Quem não interpreta errado fica fora da sabedoria.